O rumoroso episódio de assédio 3, 4. O rumoroso episódio de assédio sexual no qual 8 mulheres acusam o ex-responsável pelo departamento de humor da Rede Globo, Márcio Mellen, de assédio sexual, explodiu em outubro de 2020, quando a advogada Mayra Cota se apresentou como representante das supostas vítimas, sendo que a mais famosa delas é a Dani Calabresa, e concedeu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, acusando-o de tentar agarrar subordinadas à força e mandar para elas mensagens inconvenientes. Esse caso, então, ele veio realmente à tona, ele explodiu em 2020, outubro de 2020, quando essa advogada, já não mais da Dani Calabresa só, mas de um grupo de mulheres, de 8 mulheres, ela dá essa entrevista e, apesar da gravidade dessas denúncias, Cota, essa advogada, declarou na época que não pretendia judicializar a história. Ela não pretendia levar para a justiça. Olha só, ela faz um auê, traz esse caso gravíssimo, mas não pretendia entrar na justiça, só quis fazer o auê. Quem tomou essa iniciativa de levar para a justiça foi Mellen, que sempre negou todas as acusações, dizendo-se vítima de um complô de um grupo feminino, um complô provocado por divergências profissionais e por situações amorosas mal resolvidas, dentro de um ambiente no qual havia total liberdade para brincadeiras de cunho sexual, flertes e namoros. Ele apresentou à justiça um conjunto impressionante de provas para atestar sua inocência, entre fotos, mensagens, áudios e vídeos. Bom, essa matéria da Veja está saindo agora e ela é o carro-chefe desse momento onde há uma grande virada de mesa nesse caso. Um caso que balançou, né, as estruturas aí, estruturas globais do cast global. Isso lá em 2020 começou, quer dizer, explodiu nessa época, mas o caso é anterior a isso. Ele veio, né, como uma bomba, e todo mundo condenou o Márcio de saída, né? Os colegas dele, a imprensa, em sua grandíssima maioria, o grande público, porque quando vem com essa pecha de assédio, a gente já nem pensa. Meteu assédio, todo mundo já condena, mesmo que não conheça o caso a fundo. Os dias que a gente está vivendo, o politicamente correto, o patrulhamento. Hoje, se tu está conversando com uma mulher e tu encostar a mão nela, tu tem que pedir desculpas, porque pode ser que ela se ofenda, e se ela sair dizendo que tu está tocando nela de forma inconveniente, tu fica sem ter o que fazer, ou seja, que esteja gravando. Tem uma câmera ali que pegou a situação, senão tu já está condenado. Esse é o grande perigo do momento que a gente está vivendo. E isso aconteceu com esse homem. Um grande profissional, reconhecido inclusive por essas mulheres todas como alguém delicado, não violento. Em nenhum momento é citado qualquer tipo de violência. Um cara amigo de todo mundo, um grande colega, mas que utilizou de seu poder dentro da empresa, né, para, de certa forma, abusar dessas mulheres. Essas mulheres todas são atrizes, né, da Globo, lá no momento. Tu vê que não existe nenhuma produtora, não tem nenhuma roupeira, não tem nenhuma maquiadora. Não, é um grupinho, é um grupo. Essa história começa com a Dani Calabresa, né, numa festa que aconteceu lá, e onde ela diz que há realmente o abuso físico mesmo, mas que esse abuso já vinha através de mensagens, insinuações, e a ela se juntou a esse grupo de mulheres que começou a se dar, pois é, não tinha me dado conta quando aconteceu tal coisa, realmente ali, Bom, o que acontece aí?
o Márcios, ele não se dá por vencido. E ele tem, e isso é o grande ponto, o grande tento, o grande gol dele, o grande ponto a favor dele, é que ele guardou todas as mensagens que ele trocava com cada uma dessas mulheres. Todas essas mulheres ou trabalharam com ele, ou também tiveram relacionamento amoroso com ele. Um caso, um relacionamento um pouco maior, né? E, ao ver as mensagens e todas as provas que ele tem, é estranho, porque mesmo nos dias subsequentes aos acontecidos, o tratamento entre Márcios e cada uma delas é um tratamento extremamente amoroso, amigável. Pô, se tu tá sofrendo assédio de alguém, elas procuram ele. Bom, há uma quantidade enorme de registros desse tipo e ele começou a se defender. Eu comecei a acompanhar esse caso e agora vem a minha sugestão através de um jornalista chamado Ricardo Feltrin. O Ricardo Feltrin abriu um canal no YouTube. O Ricardo Feltrin é um jornalista da antiga, um jornalista que sempre tratou dessa parte de entretenimento, sobre artistas, sobre televisão, sobre espetáculos e também de outros assuntos também, de notícias também. É um cara, de certa forma, um jornalista investigativo dentro desse meio. E ele abriu esse canal para falar sobre esse caso, porque ele começou a se dar conta, de acordo com o que ele foi vendo, de que estava acontecendo uma grande injustiça. E como ele viu que todos ficaram contra o cara, ele decidiu começar a investigar esse caso. E ele não tinha nenhum relacionamento com o Márcio. Nenhum. Passou agora a conhecer, porque o Márcio vê nele, inclusive, imagino eu, uma pessoa que começou a defender ele, começou a mostrar. Né? Enfim, esse canal dele é um canal muito novo, um canal que tem 3, 4, 5, 6 meses. Eu comecei a acompanhar sem querer, porque eu fui querer saber alguma coisa sobre esse caso. Caí nesse canal e comecei a acompanhar. Acompanhei praticamente todos os vídeos que ele tem. Ele tem vários vídeos sobre esse caso, onde ele mostra detalhadamente cada episódio desse caso, cada mensagenzinha trocada entre Márcios e cada uma dessas mulheres, conta o caso do Márcios, a relação entre Márcios e cada uma dessas 8 mulheres. Meu amigo, minha amiga, se tu olhar esses vídeos, se tu acompanhar esse caso sob a ótica que mostra Ricardo Feltrin, não tem como tu não ter certeza absoluta que o Márcios é inocente e que há realmente um complô. O Márcios também abriu um canal no YouTube para se defender e eu também acompanhei. E lá tem já em torno de 50 ou mais vídeos onde ele fala especificamente sobre o caso. E também transborda a verdade nele. O que não transborda quando tu vê essas mulheres falando. Então, nitidamente, tu vê que há casos ali, primeiro, profissional, porque esse cara, ele era um ator, brother de todas essas atrizes e também de outros atores, um cara muito querido no meio. E ele era colega. E ele foi, por mérito dele mesmo, catapultado à condição de diretor. Mas ele não se distanciou em termos de relacionamento dessas pessoas, seus colegas. Ele se manteve exatamente o mesmo cara, dando liberdade, intimidade, continuou com o ambiente de teatro, de cinema, de TV. Ele não pode ser considerado como um ambiente de hospital, de escritório, de advocacia, de contabilidade, de engenharia. Essas profissões mais convencionais, todo mundo sabe isso. É todo mundo mais relaxado, descontraído, né? Avançado. Nesse meio. Então é óbvio que existe uma relação muito mais amorosa, muito mais quente, muito mais de toque, né? Pode-se dizer que brincadeiras mais eróticas, sempre se deu liberdade. Tem essa onda moralista, falso moralista,
patrulhenta, né? Desse politicamente correto, dessa lacração. Mas esse ambiente é assim. E as pessoas... Ele tinha essa relação com essas pessoas. E ele não cortou isso quando ele foi para essa outra posição. E o que se nota, tomando pé de toda essa situação, é que algumas delas ficaram frustradas porque tinham projetos profissionais que contavam com ele para levar adiante e ele não pôde fazer isso, enfim, por diretrizes da casa, por isso ou aquilo, né? Esse é um dos motivos, inclusive, para Dani Calabresa, eventualmente, aqui nós estamos supondo, ouvindo a versão dele e a versão colocada pelo Ricardo Feltrin, uma das causas, um dos motivos que levou a ela a se colocar contra ele, se utilizar talvez desse poder que ele tem para criar uma situação ruim para ele, por não ter sido atendida nos seus desejos profissionais. Esse é um dos motivos. Outros motivos de uma ou outra dessas mulheres que aderiu, né, a essa acusação é que foram mulheres que tiveram um relacionamento amoroso com ele, relação que acabaram muito por ele querer acabar e que não aceitaram isso. Enfim, a coisa está nesse nível de interesses profissionais e situações amorosas. Isso é muito comprovado por mensagens, assim, inúmeras mensagens trocadas entre ele e elas. E agora houve uma manobra jurídica está acontecendo nesse momento, que eu não vou saber explicar, mas entrou uma nova pessoa, uma nova talvez promotora, enfim, entrou um novo ente jurídico, uma nova personagem jurídica ali para tentar uma manobra, porque essas mulheres começaram a perder o apoio da opinião pública. A opinião pública está virando. E a julgadora, a pessoa que vai julgar, a juíza que vai julgar esse caso, já se pronunciou dizendo que vai se atentar única e exclusivamente às provas, à parte técnica. E não há quase prova nenhuma que aponte que ele tenha realmente cometido assédio. E o desespero delas, ao que tudo indica, fez com que a advogada delas criasse uma situação nova jurídica. Essa advogada delas também é uma pessoa com muitas ligações nesse governo atual. Uma pessoa com uma rede de ligações nesse governo atual, inclusive dentro dessa área jurídica agora. Então, o que vai acontecer hoje? E esse é o motivo desse meu vídeo, que eu quero alertar para as pessoas que se interessam, enfim, que possam se interessar por esse caso, quem gosta de relações humanas, como eu gosto de ver as relações, como as relações vão mudando de acordo com o poder, esse tipo de coisa. Esse caso é muito interessante. Hoje, quarta-feira, dia 12 de julho de 2023, às 18 horas, o Márcios, no canal dele, é só colocar Márcios Mellen, que tu vai cair no canal dele. Hoje, às 18 horas, ele vai fazer o que ele está chamando de live da transparência. Portanto, se é live, ele vai estar ao vivo respondendo questões das pessoas que estiverem lá e que quiserem perguntar e de vários jornalistas. Sem nada combinado, ele vai falar e vai contar exatamente o que está acontecendo agora. É um momento culminante, importante desse caso. O Ricardo Feltrin, que também vai participar disso, tem um canal que eu sugiro, é só colocar Ricardo Feltrin. Vocês não são crianças, eu não preciso escrever aqui. Feltrin. Feltrin de nada. Aconselho que vocês entrem no canal desse cara, primeiro para acompanhar ele direto, porque ele é muito bom, ele traz notícias sempre interessantes, de entretenimento e notícias do dia a dia, sempre de uma maneira direta, bem explicada, traz coisas em primeira mão, é muito divertido, para quem não quer ficar só dentro de política, né? O saco esse negócio de política, né? São assuntos interessantes que tem por aí. Então, entrem no canal dele, acompanhem esse cara, assinem o canal dos dois.
dele, do Feltrin, não, do Márcio, é mais para ver sobre esse caso. Hoje, às 18 horas, essa live, sugiro que quem tiver interesse no caso, acompanhe, porque eu acho que vai ser uma grande virada de mesa e muita coisa vai se esclarecer nessa live. E que entre também na Veja Online e leia essa matéria que saiu agora, que ela fala muito sobre tudo isso e sobre toda essa manobra jurídica que estão criando para tentar reverter a opinião pública, reverter a direção do caso, que segue, sem dúvida nenhuma, para inocentar ele. Estão querendo criar um fato novo. Enfim, está tudo complicado, mas também tudo muito explicado. Uma contradição, né? A parte da inocência dele está clara e por isso estão querendo melar tudo. Hoje às 18 horas, no canal dele, acho que grandes novidades, grandes revelações vão acontecer. É isso aí.